galera, paz do Senhor, sejam bem-vindos novamente ao canal do Gelb Plus. E hoje eu tenho um vídeo especial e completamente diferente para gravar com vocês. Um amigo meu teve um sonho que eu gravava um vídeo. Esse amigo, o Ramon, coisa linda. E o tema que ele me deu para gravar esse vídeo foi a vida do cristão como igreja do Senhor. Esse tema, a vida do cristão como a igreja do Senhor, é um tema muito valioso. Porque a nossa vida como cristão define a nossa vida como igreja. Nós somos chamados para ser templo e morada do Espírito Santo. Logo, precisamos ser morada de Deus. E a igreja é a casa de Deus. Então, as nossas virtudes que temos dentro das nossas vidas são espelhadas também na igreja. Se formos uma boa casa de Deus, nós vamos compor uma boa igreja e assim nós vamos ser cada vez mais uma boa noiva de Cristo. E uma boa noiva de Cristo precisa ser virtuosa. Por isso que nós vamos falar sobre Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. O acróstico da mulher virtuosa, presente em Provérbios 31, é extremamente valioso, tanto para as mulheres entenderem como elas precisam ser, como também para os homens entenderem que tipo de mulheres buscar. Mas é principalmente valioso para todo cristão para entender como deve ser diante do Senhor. Virtuosa do original quer dizer forte, valente. Deus espera encontrar uma noiva forte e valente. E virtuosa também tem um significado para a gente de cheia de virtudes, cheia de honra, cheia de nobreza. Isso é muito bem descrito e em cada versículo desse acróstico que nós vamos falar sobre isso. A primeira característica da mulher virtuosa está descrita no versículo 10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. E a primeira característica é que a noiva do Senhor e nós como cristãos precisamos ser de grande valor. Mas o que é ser de grande valor? O nosso valor ele é atribuído por Deus. Se qualquer outra pessoa do mundo tentar atribuir o valor para você, significa que esse valor é falho, é um valor vazio, é um valor que pode se perder. Quando entendemos que o nosso valor vem de Deus, nos tornamos cada vez mais virtuosos e de grande valor. E se temos um grande valor para Deus, significa que somos realmente muito valiosos. Versículo 11. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. E aqui está a segunda característica. Precisamos ser confiáveis. Porque se formos confiáveis, a miséria jamais chegará na nossa casa. Termos a confiança de Deus é um grande tesouro, de grande valor. E se Deus é capaz de confiar em nós, significa que achou em nós virtude e obediência principalmente. Versículo 12. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Esse versículo que diz sempre o bem e nunca o mal, significa que precisamos ser constantes em bondade. E essa é a terceira característica. A bondade não é para ser esporádica, não é para ser rara, ela é para ser constante. Deus precisa encontrar em nós sempre atos de bondade, porque Deus é sempre bom conosco. Então precisamos sempre corresponder a Deus com bondade, não só a Ele, mas também ao nosso próximo. Quarta característica, versículo 13. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. A esposa do Senhor, ela precisa ser humilde para poder trabalhar com as próprias mãos e também a sabedoria de escolher com sabedoria que recursos tomar. Tem muitos versículos que falam acerca da humildade e principalmente sobre o empenho na obra. Deus quer que nós tenhamos empenhados e principalmente humildes e também com sabedoria as ações que devemos fazer. Quinta característica, versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o lar. Cada cristão, ele precisa ser criativo para poder trazer e agregar coisas ao reino. Nós devemos ter a nossa criatividade sempre trabalhando para poder trazer coisas novas para o reino. Cada pessoa tem suas ideias, cada pessoa tem seus conceitos e Deus o moldou à sua própria maneira para de acordo com seu propósito. E esse propósito agrega a obra de Deus. Então precisamos trazer a novidade daquilo que Deus tem nas nossas vidas para a obra de Deus. E assim, com certeza, vamos estar agradando ao Senhor. Sexta característica no versículo 15. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de sua casa e dá ordens às suas colaboradoras. Nós precisamos ser empenhados e proativos. Aqueles que acordam cedo, com certeza vão produzir bem mais do que aqueles que acordam tarde. Deus não quer encontrar em nós preguiça, nós não podemos ser preguiçosos. Deus quer encontrar em nós tanto proatividade como também espírito de liderança, porque só essas são as verdadeiras características de filhos maduros. Sétima característica no versículo 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Esse versículo diz que nós devemos saber avaliar e tomar boas decisões.
Uma pessoa virtuosa é capaz de tomar boas decisões com base nos seus conhecimentos e também na sua sabedoria. Deus espera que sejamos bons administradores da obra, e para isso é necessário que saibamos a hora de plantar, a hora de semear e a hora de colher. Oitava característica, versículo 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Deus espera que sejamos vigorosos e dispostos ao trabalho. Ou seja, nada de preguiça. Nós precisamos ter amor por aquilo que fazemos. Precisamos ter amor pela casa de Deus e pela obra do Senhor. Isso vai fazer com que a gente agregue cada vez mais ao reino e também para a nossa própria vida pessoal. Nona característica, versículo 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Se a lâmpada está acesa durante a noite, significa que ela está até a noite se empenhando naquilo que ela se propôs a fazer. Isso não requer apenas esforço, isso requer sabedoria. Deus espera que sejamos sábios nas nossas palavras, sábios nas nossas atitudes e também nos nossos esforços. Deus não se agrada quando a gente desperdiça esforço, se esforçando naquilo que não é para ser da vontade dele. Nós precisamos nos empenhar e empenhar de verdade e com sabedoria naquilo que Deus quer que a gente se empenhe. 10ª característica, versículo 19. Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Algo muito importante para a igreja é a família e para o cristão precisa ser também. Nós precisamos zelar pela nossa família, precisamos pensar nos nossos familiares, precisamos cuidar daquele quem Deus nos deu para cuidar. Família é projeto de Deus e é muito importante que acima de qualquer coisa no ministério nós sejamos zelosos pela nossa família. Espera aí. E a característica número 11 está presente no versículo 20, que diz: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Nós, como cristãos, precisamos ser generosos. Precisamos estar dispostos a ajudar os pobres e os necessitados. Precisamos semear na vida das outras pessoas. Isso é o que Deus espera de nós, que não tenhamos apegos material, até porque nunca sabemos a hora em que talvez a gente esteja precisando de ajuda. Característica de número 12, presente no versículo 21. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Essa é uma característica importante que um cristão, como igreja do Senhor, precisa ter. Precisamos saber discernir tempos e estações. Esse discernimento vai fazer a gente se preparar para o dia mau e também a gente desfrutar do dia bom. Eu escutei uma vez que prosperidade não é você ter muita coisa, é você desfrutar aquilo que você tem. E você só é possível desfrutar mediante a sabedoria e o discernimento das estações do tempo certo para a sua vida. A próxima característica está no versículo 22, que diz: faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O linho fino e a púrpura são características que antigamente era considerada da nobreza. Isso aqui significa vestir-se de nobreza. E a nobreza nada mais é quando você acentua características de que pertence a uma sociedade, ou no caso, como a gente está querendo falar, ao reino de Deus. Precisamos ter atitudes e nos vestirmos de modo que acentue o reino de Deus nas nossas vidas, porque nós não pertencemos a este reino, nós pertencemos a outro. Nós vivemos a partir de uma outra cultura, de uma cultura celestial. Próxima característica é extremamente importante e está no versículo 23, que diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Aqui fala especificamente de respeito, e respeito na Bíblia é considerado como temor. Nós, como os virtuosos, precisamos ter o temor do Senhor. Nós precisamos respeitar a autoridade de Deus. Precisamos respeitar o noivo que Ele é em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da igreja precisam respeitar e temer ao Senhor. Mídia, departamento social, missões, departamento infantil, de jovens, todos precisam ter o temor do Senhor como centro. E em todas as fases da nossa vida, nós precisamos ter esse mesmo temor, seja como criança, adolescente, jovens, adultos ou idosos. Isso vai transparecer na igreja, isso vai transparecer no reino de Deus. Próxima característica está no versículo 24, que diz: ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Isso aqui é uma característica de uma pessoa que não está fazendo apenas o necessário, porque ela está fazendo para a sua família, para a provisão do seu lar, como também está fazendo para poder vender e fornecer a outras pessoas. Nós precisamos ser aqueles que estão fazendo além do esperado. Nós precisamos ter resiliência, muitas das vezes para fazer aquilo que nós amamos, para que a gente possa acolher os que estão ao nosso redor e também para poder alcançar outras pessoas. Isso não é apenas uma visão de sobrevivência, é uma visão de crescimento. O reino de Deus ele está em constante crescimento e nós, na nossa vida, precisamos ter essa noção,
porque nós também estamos em constante crescimento. Próxima característica está no versículo 25, que diz: reveste-se de toda força e dignidade, sorri diante do futuro. Você tem medo do futuro ou você sorri diante dele? Para você revestir-se de toda força e dignidade, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode te revestir de poder, de força e de bom ânimo, capaz de suportar o dia mal e de olhar para o futuro com um sorriso no rosto. O sorriso no rosto, ele não é apenas a característica de uma pessoa otimista, é a característica de uma pessoa que não desanima diante da dificuldade e que não importa qual seja o problema que vai encontrar na frente, está disposto a enfrentar. Você precisa ser uma pessoa disposta a enfrentar as dificuldades na vida, porque elas virão. Próxima característica, e ela é muito valiosa, assim como todas as outras, está no versículo 26, que diz: fala com sabedoria e ensina com amor. O falar com sabedoria é saber se expressar. Tem muitas pessoas por aí que têm dificuldade de expressão, falam de uma maneira grosseira, ou então tentam explicar e fazem arrodeios demais para poder explicar uma coisa. Não, a sabedoria nos conduz para uma fala amigável e coesa. Dessa mesma maneira, nós nos tornamos cada vez capazes de ensinar. Então é muito importante que sejamos tanto bem comunicativos, como também capazes de ensinar outras pessoas sobre o reino de Deus. Versículo 27, que diz assim: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Cuidar dos negócios da sua casa não necessariamente é o seu lar, mas também é a igreja. Nós precisamos ter cuidado e zelo pela igreja. E como aqui diz no versículo 27 adiante, diz: não dá lugar à preguiça. Nós precisamos ser diligentes na obra de Deus. Nós precisamos ser diligentes no cuidado do lar. Lembre-se, a sua casa também é casa de oração e é casa que glorifica a Deus. Nós precisamos ter um cuidado dentro de casa do mesmo jeito que temos um cuidado com a nossa igreja. Isso envolve coisas simples, desde a não jogar um lixo no chão, que é uma coisa que você não faz em casa, até coisas mais complexas, que é não agir com preguiça na hora de fazer uma atividade. Porque sabemos que aquilo ali, se a gente fizer com preguiça, poderá fazer com que a gente repita novamente, ou então que fique mal feito, e Deus não se agrada da preguiça. Próxima característica a gente encontra no versículo 28 e o 29 juntos, que diz: seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todos sobrepuja. E a primeira parte diz: seus filhos fazem questão de elogiá-la. Nós, como filhos maduros, não podemos falar mal do nosso pai ou falar mal do nosso reino. É muito importante que a gente não fale mal da nossa igreja. Se temos problema com a nossa igreja, a gente precisa resolver conversando ou então orando, que é o que eu mais recomendo para vocês. Porque se a gente fala mal da nossa casa, a gente está desonrando ela. É uma questão de honra, é um princípio, é uma virtude. E se nós honramos ao Senhor dessa maneira, o Senhor nos honra, como aqui diz no versículo 29, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todos sobrepujas. Ou seja, se sobressai, se exalta, chama a atenção. A gente chama a atenção de Deus no momento que honramos a Ele. E é um agrado para o nosso coração e para o coração do Senhor quando estamos nesse relacionamento de honra. Então a honra é um princípio valioso e importante. Honrem a sua casa, honrem a sua igreja, honrem o seu cônjuge, honrem os seus amigos. A honra é um princípio valioso e muito poderoso no reino de Deus. E a honra é um conceito tão importante que se torna uma característica forte, como é descrito no versículo 30, onde diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. E essa é uma característica que nós adquirimos a partir de Deus nos dando. Nós nos tornamos honrados no momento que nós tememos ao Senhor. O temor do Senhor é descrito como o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos ajuda a fugir de pecados, nos ajuda a tomar boas decisões e nos fortalece no nosso relacionamento com Deus. Isso nos leva por um caminho de honra. Nós somos chamados, como igreja do Senhor e como cristãos, a caminharmos por um caminho de honra, um caminho de verdade, um caminho de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é o princípio dos entendimentos, é o princípio das boas decisões. Ter o temor do Senhor vai nos levar para um caminho aonde o Senhor vai nos proporcionar e nos recompensar com a sua honra. Isso nos leva à última característica, a de número 22, presente no versículo 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e as suas boas obras proclamadas às portas da cidade. A última característica é a de recompensada. Se nós alcançamos um temor do Senhor,
e nós exercemos um crescimento em todas essas características, nós nos tornamos mais virtuosa, ou seja, mais forte, mais valente, mais sábia e cheia de características boas que agradam a Deus. Isso faz com que alcancemos o favor de Deus e nos tornamos recompensados. E a recompensa que podemos ter de Deus é a melhor de todas, que é um relacionamento com Ele. Somente Deus pode completar nosso coração. Somente o Senhor pode preencher o vazio que existe nas nossas almas e nos guiar para um caminho de sabedoria. Somente Ele, porque, como eu disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, o temor do Senhor é o que nos livra para uma vida recompensadora e, mais do que isso, nos leva a ser uma igreja de grande recompensa e reconhecida por Deus, que é muito importante. Então, se esse vídeo abençoa a sua vida, curtam, compartilhem e sejam uma igreja do Senhor.